Olá, sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao curso Relatórios Escolares, uma reflexão sobre concepções de avaliação e o texto escrito. Meu nome é Bruna, eu sou pedagoga, psicopedagoga e especialista em alfabetização. E eu sou a Paula, eu também sou pedagoga, também sou especialista em alfabetização e em formação de escritores. Apesar de parecer, muita gente acha que nós somos gêmeas e nós nascemos em dias muito próximos, um seguido do outro. Com 5 anos de diferença, mas saber quem nasceu primeiro não é um fato relevante da gente falar aqui. Não precisa falar. Então, apesar da gente ter muitas afinidades, a nossa trajetória é diferente. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a minha trajetória. Quando eu estava na faculdade de psicopedagogia, eu comecei a trabalhar como estagiária e assim que eu me formei, eu peguei uma sala. Só que quando eu me tornei professora, quando eu comecei a cuidar de uma sala só minha, eu tive muitos desafios e eu acho que vocês sabem bem o que significa isso. A gente tem que fazer planejamento, a gente tem que ter muito claros os nossos objetivos, entender cada criança. E junto com tudo isso, eu descobri que eu tinha que escrever relatórios, porque eu trabalhei na educação infantil, no primeiro ano também, o primeiro ano na época fazia parte da educação infantil, isso denuncia um pouco a época em que eu trabalhei, mas tudo bem. Então, eu fui atrás disso, porque ninguém nunca tinha me dito como escrever um relatório. Na faculdade ninguém tinha me ensinado a fazer isso e na escola parte do princípio que esse é o papel do professor. E o professor acaba tendo que ir atrás disso muito sozinho. E eu acho que é por isso que grande parte de vocês que está fazendo esse curso tem esse objetivo. Então, o que eu fiz? Eu tinha uma motivação muito grande, que era fazer um documento de avaliação para as famílias, isso é uma grande responsabilidade. E aí eu fui atrás de como fazer isso, eu tive que pesquisar para fazer isso. Então eu comecei a perguntar para as outras professoras, minhas amigas, outras nem tanto, algumas foram super abertas, claro, eu te empresto, outras falaram, não, eu não quero que você cole e copie, não sei se alguém já viveu isso. E eu dizia, não, eu não quero copiar o relatório, eu só quero saber como se escreve um relatório. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para falar um pouco sobre aprendizagem de produção de texto, Pauletes? Porque é uma coisa que a gente trabalha muito, a gente é apaixonada por alfabetização, a gente fala muito isso nas nossas formações, sobre aprendizagem de produção de texto. E da mesma maneira que a gente tem que trabalhar a aprendizagem de produção de texto com as crianças, acontece com os adultos. Quando a gente vai escrever um texto novo, um gênero novo, a gente tem que pesquisar para isso, a gente tem que aprender. A formação de professores é para isso também. A gente acredita muito na aprendizagem humana em qualquer idade. E é papel do professor aprender a escrever relatórios. Então eu fui atrás disso e depois eu tinha a revisão da coordenadora e eu acho que muita gente vive esse dilema da revisão de uma maneira que não é tão bacana e a Paulinha vai falar mais sobre isso. E depois quando eu virei coordenadora, eu fui para o outro lado. E aí eu passei a revisar textos de relatório também. E eu acho que nem sempre eu tive uma postura bacana com relação a essa revisão. Eu tenho essa crítica sobre o meu próprio trabalho e a gente vai falar sobre isso aqui também, sobre o processo de revisão e como que ele pode acontecer de um jeito bacana. A Paulinha vai falar um pouco sobre isso, porque na trajetória dela que ela vai falar agora, tem muito de revisão de texto. Sim, eu também sou professora, também trabalhei em escola há bastante tempo, a gente se conheceu na escola, inclusive, eu e a Bruna, e durante esse meu percurso como professora, eu comecei também a fazer revisão de relatórios e é um trabalho bastante presente na minha vida depois que eu saí da sala de aula. E conforme eu fui trabalhando, eu pude chegar a algumas conclusões, fazer reflexões que mudaram muito o meu trabalho como revisora. E também são muito importantes para a construção desse curso, que a gente pensou. A primeira delas é que vale muito a pena investir na formação dos professores, muito mais do que na minha revisão externa em si. Então, assim, o professor me manda um relatório, eu faço minhas anotações, as minhas sugestões, às vezes as imposições, como a Bruna falou, e devolvo para o professor, ele se vira, aceita as alterações, entrega para o pai e pronto. Isso é uma coisa.
Outra coisa é eu trabalhar com esse professor para ele olhar para o próprio texto, para ele pensar no que falta nesse texto, nessa comunicação, nessa avaliação. Esse trabalho de fato muda o relatório do professor, muito mais do que a minha revisão. Outra reflexão que eu tive e que na verdade eu venho conversando com a Bruna sobre isso há bastante tempo e que é a base da construção desse curso, é que não basta pensar no texto do relatório em si. A gente precisa também pensar em qual é a função e o papel desse texto, desse relatório, dentro do processo de avaliação, que por sua vez está dentro de uma concepção de ensino-aprendizagem. Então, tudo isso é muito importante para a gente chegar no texto e não tem como pensar no texto sem pensar em tudo isso. E é por isso que o nosso curso vai começar com essas reflexões sobre a avaliação. E a Bru vai explicar agora como que vai ser esse percurso. Então, gente, a escrita do texto do relatório, ela envolve muitas etapas. Existe o planejamento, existe entender a concepção de avaliação e de ensino e de aprendizagem que estão por trás da escrita desse texto, que a gente já falou um pouquinho sobre isso. Existe a coleta dos dados, existe a regulação das aprendizagens, que é um conceito talvez seja novo para muitas pessoas e a gente vai falar muito sobre ele. Existe a escrita e a revisão do texto. A gente, nesse curso aqui, vai se focar em 3 pontos principais que a gente considera que são essenciais para a escrita do relatório. O primeiro deles é entender essa concepção de avaliação e de ensino e de aprendizagem que estão por trás da escrita do texto, a escrita e a revisão do texto em si e das relações da compreensão dessa concepção com a escrita do texto. Então, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. A gente espera que vocês aproveitem muito o nosso curso. A gente se vê daqui a pouco no módulo 1. Até mais!